Olá, pessoal! Boa noite! Eu sou Janaína Silva, historiadora e fundadora do podcast Fala Clio. E antes de começarmos este episódio, falarei de algumas questões importantes. Este podcast foi pensado como um espaço de diálogo e escuta entre historiadoras e historiadores. No Fala Clio, conversaremos sobre histórias, pesquisas científicas, trajetórias acadêmicas, perspectivas teóricas, metodológicas, conceituais e cotidianos da profissão, de maneira humana e leve. E para que esta iniciativa prospere, o Fala Clio precisa de você. Curta, comente e compartilhe. Agora, aproveite este episódio. A convidada de hoje é Sabrina Costa Braga. Ela é doutora em História pela UFG, aspirante a psicanalista, canceriana, fotógrafa nem tão amadora e palmeirense, não necessariamente nessa ordem. Ela prefere os dias nublados, mas nasceu no Cerrado. Muito obrigada por ter aceito o convite, Sabrina, e será um prazer conversar com você hoje. Como a história entrou em sua vida? Olá, pessoal. Oi, Janaína. Obrigada pelo convite. Parabéns pelo projeto também, tá bem legal. E como a história entrou na minha vida? Bem, eu sempre gostei de estudar história na escola, né? Também sempre me interessei por tudo que era antigo, por qualquer tipo de relíquia, foto antiga, ou mesmo histórias que meus avós ou qualquer pessoa velha tivesse para me contar. Tudo isso me interessava bastante. Mas era, assim, um interesse muito mais ligado a curiosidades históricas e também a fantasia, sabe? Então, hoje eu penso que o que eu gostava mesmo era de literatura. Só que eu nunca pensava em fazer um curso de história, né, em ser professora. Eu tenho duas tias que são professoras e e eu sempre vi, né, as dificuldades da profissão. Eu sempre pensei que seria um caminho muito complicado para eu escolher, né? Então, assim, até o segundo ano do ensino médio eu dizia que eu ia fazer medicina veterinária. Nada a ver, né? E aí eu dizia isso até eu descobrir que, primeiro, gostar de animais não é suficiente para gostar de um curso inteiro sobre isso, né? E também que eu não era tão boa nas disciplinas que eu precisava para fazer um curso desse, né? Então eu fui pensar no que é que eu gostava e que eu era boa ao mesmo tempo. E no colégio não é nem que eu tivesse tanta dificuldade assim em exatas ou biológicas, mas era algo muito pouco fluido, né? Requeria um esforço a mais e era bem menos agradável, né? Então eu vi que eu tinha que fazer um curso de humanas. E no ensino médio eu estava numa escola particular. E aí não era uma escola famosa nem nada, mas já tinha toda essa pressão de fazer, entre aspas, um curso bom, né? Que na época era basicamente medicina, engenharia ou direito, né? Então eu decidi que eu faria direito. E hoje eu agradeço muito por isso, mas na época foi difícil, que eu não passei, né? Isso foi um choque, porque eu sempre, ótima aluna, me saía muito bem nos simulados, vestibular trainee, e chegou a hora de verdade, eu fui muito mal. E é terrível que a gente tenha que tomar essas decisões com 17 anos, né, para algumas pessoas, né? Mas aí depois disso eu pensei, vou fazer o que eu quero. Só que eu também não sabia o que é o que eu queria, né? Mas nesse ano foi o primeiro ano do SISU. Então na UFG tinha o vestibular normal, que eu não passei, e tinha o SISU ao mesmo tempo. Daí eu fiz e pelo SISU eu consegui entrar para história, né? Eu pensei, eu gosto de história, eu vou fazer história.
Mas o começo no curso de História não foi nada fácil também, né? Porque eu entrei com essa noção, né? Que eu falei ali no início, da fantasia, da curiosidade. E eu entrei pensando que a história era quase como uma ciência exata, né? O passado aconteceu e agora eu vou estudar esse passado, né? E aí eu tive bons professores no ensino básico, mas nenhum professor que me dissesse coisas muito simples, né? Como a história ser uma narrativa sobre o passado e não o passado em si, sobre o passado não falar por si só, né? Sobre algo ser dito sobre esse passado. E então no começo do curso eu estava muito perdida, nem sabia se eu ia continuar. E depois isso foi me prendendo, né? Justamente tudo isso no que eu tive mais dificuldade no início, que era entender que a história que o passado não está dado, né? Que isso não é pronto, que é uma construção, né? E, bem, continuei e tô aí até agora. Quais são as temáticas de seu interesse? Sobre as temáticas do meu interesse, quando eu entrei no curso, eu tinha muito interesse em história antiga, né, em mitologia. E aí, mais uma vez, um interesse que hoje eu julgo muito mais literário, né? Mas o que eu acabei estudando mesmo, desde muito cedo, foram temas muito mais teóricos, partindo das relações e intersecções entre história e psicanálise, das aproximações entre história e memória, e história e literatura. E isso sempre tomando como tema a Shoah, o Holocausto, né? Então a minha dissertação foi sobre a leitura do nazismo feita pelo Norbert Elias e como essa leitura, essa interpretação dele se aproxima muito da psicanálise freudiana. Já na tese, eu parti da hipótese de uma mudança na historiografia após a Shoah, de uma aproximação entre memória e história, a partir da introdução do testemunho, disso que é chamado literatura de testemunho, como fonte para a história, né? Então, as temáticas do meu interesse hoje estão especialmente dentro do campo da teoria da história contemporânea, principalmente nessas fronteiras entre a historiografia e outros campos. Meu último projeto, que eu escrevi muito recentemente, é sobre a multidirecionalidade da memória na literatura sobre diferentes eventos traumáticos, né? E aí, mais especificamente, o trauma da Shoah e o trauma das ditaduras na América Latina, né? Então, aí já tem um tanto de história da América também. Quais são seus trabalhos mais recentes? Sobre os meus trabalhos mais recentes, eu destaco a minha tese, da qual eu falei um pouquinho, né? E foi defendida em abril do ano passado. E estudando um tema tão trabalhado como a Shoah, o Holocausto, né? Eu cheguei em diversos subtemas e discussões, as quais eu não pude desenvolver muito bem na tese, né? Que não couberam ali, mas que eu venho transformando em artigos desde a defesa. O primeiro desses artigos foi sobre a questão da singularidade do Holocausto, né? Eu fiz uma retomada da discussão do que significa falar em um evento único e dos usos políticos de se dizer que esse foi ou não um evento único. E esse ano saíram 2 artigos meus, também em revistas acadêmicas, né? Um deles intitulado A Questão da Verdade na Historiografia após a Shoah, no qual eu falo de uma crise na historiografia instaurada pelo Holocausto, né? Um argumento que eu já desenvolvi na tese, mas aqui nesse artigo que eu desenvolvo a partir das noções de negacionismo, revisionismo e narrativismo. O segundo artigo publicado esse ano é Reflections on the New Dimensions in Testimony Project,
Esse artigo foi publicado em inglês, mas há no site da revista também uma versão traduzida, então se alguém quiser ler ele também em português. E nesse artigo eu falo sobre esse projeto, né, o New Dimensions in Testimony, e sobre algumas questões que envolvem o uso de hologramas de sobreviventes do Holocausto, sobreviventes esses que já morreram, como uma ferramenta para se estudar a história, né? E como uma ferramenta para alcançar essas novas gerações. Esse foi um tema muito desafiante para se escrever a respeito, porque existem inúmeras dimensões, né, além da utilitária, a serem consideradas no desenvolvimento desse tipo de tecnologia, né? Dimensões teóricas e éticas, por exemplo. E, bem, se alguém se interessar por esse tema, dá uma olhada no artigo, que de lá vocês vão conseguir chegar no site e ver que dá para conversar com um holograma de um sobrevivente também pela internet, não só em alguns museus. E há também um artigo sobre historiografia judaica, no qual eu parti do livro Zachor, do historiador judeu Yerushalmi, e esse será publicado em abril, eu acho. Quais perspectivas teóricas, metodológicas e conceituais você tem mobilizado em seus trabalhos? Como eu falei um pouco em uma resposta anterior, meu trabalho parte sempre de uma perspectiva teórica, de uma reflexão sobre o fazer historiográfico, né? Uma reflexão sobre como a história é escrita. Então, há um lugar privilegiado, sem dúvidas, para a psicanálise e para os estudos da memória. Essa é a abordagem da qual eu parto para tratar de traumas históricos. E a partir do meu trabalho com os testemunhos sobreviventes, a partir das análises que eu fiz desses testemunhos, eu cheguei também em produções literárias sobre esse evento traumático, né, o Holocausto, e agora sobre outros. Então, a relação entre a história e a literatura e o lugar da ficção na historiografia também tem sido, por mim, investigados, e muito a partir dos conceitos de pós-memória e autoficção, né? Então, aqui a gente já tem vários conceitos muito indispensáveis para o meu trabalho, né? Memória, testemunho, ficção, agora pós-memória, e também conceitos psicanalíticos como de trauma e elaboração, né? Algo que eu mobilizei também especialmente na tese. Agora um bate-bola, jogo rápido e respostas curtas. Um momento especial. Um momento inesquecível para mim foi quando eu conheci Auschwitz, porque eu passei muito tempo lendo testemunhos sobreviventes, muitos que saíram desse campo de concentração, né? E bem, distante daquilo, né? Nunca foi fácil ler esses testemunhos, nunca foi fácil trabalhar com esse tipo de fonte. Mas quando eu cheguei lá, tudo aquilo se tornou real demais, né? Então foi um momento muito emocionante por eu estar perto desse lugar do qual eu tinha lido tanto, desse lugar terrível. E também foi muito interessante porque eu pude observar como as pessoas tratam aquilo, né? Como é um lugar turístico, como é feito esse trabalho de memória lá. E eu escrevi até um pequeno texto sobre isso. Foi, sem dúvidas, um momento muito marcante em relação à minha profissão. Uma decepção? Uma decepção aconteceu assim que eu defendi o doutorado. Claro, teve uma sensação de alívio e uma alegria imensas, porque eu terminei, né? Eu defendi a tese. Isso não é nada fácil.
Mas também teve toda a incerteza, teve o desemprego, e não que eu pensasse que seria fácil seguir essa carreira, que tudo aconteceria maravilhosamente bem. Eu sabia que era difícil, mas eu terminei ali no final, que nós não sabíamos que era o final de um governo terrível, né? Então, total sem perspectiva. E, bem, essa foi a minha grande decepção. Agora isso tem mudado, estou um tanto mais, mais calma em relação ao meu futuro, mas foi um momento complicado. Um sonho. E meu grande sonho em relação à minha profissão é me tornar professora universitária. Esse é o grande objetivo e eu espero que eu consiga realizá-lo e que não demore muito também. Um professor ou professora marcante. Um professor marcante. Eu tive alguns professores marcantes, né? Cada um deles à sua maneira. Eu poderia falar dos meus orientadores, né? Meu orientador do mestrado, o professor Eugênio Rezende, minha orientadora do doutorado, Fabiana Fredrigo, uma pessoa que sempre me ajudou muito e me apoiou muito, né, em tudo aquilo que eu queria fazer a respeito do meu trabalho. Mas eu vou falar do primeiro professor marcante, que foi Luiz Sérgio. E ele foi esse professor marcante porque a minha primeira aula na graduação foi com ele. E eu falei um pouco aqui sobre como eu tinha uma ideia um tanto ingênua do que era um curso de história, do que era estudar história, né? E logo nessa primeira aula de teoria, muito disso começou a cair. E é isso, é um momento assustador, mas um tanto um tanto maravilhoso também, né? Quando essas certezas que a gente tem deixam de fazer sentido. E a partir daí a gente pode construir novos sentidos. E a sua relação com a história em uma palavra? Bem, se eu tiver que escolher uma palavra, eu diria que é uma relação desafiadora. Porque estudar história, ser pesquisadora dessa área é algo que coloca a gente em um lugar de um desafio eterno, né? Não dá para acomodar. Vai haver sempre um conflito, sempre algo a ser respondido, e que muitas vezes não vai encontrar resposta, né? E eu digo conflito, mas isso tem um lado muito positivo, né? É a partir de um conflito que a gente pode fazer algo, né? Então, é isso, é uma relação desafiadora. Muito obrigada por esse papo, Sabrina, e te desejamos todo sucesso na sua jornada. Esse foi mais um episódio do Fala Clio. Esperamos que você tenha aproveitado esse papo e não se esqueçam daqueles 3 Cs: curtir, comentar e compartilhar. Até domingo que vem!